esse tema do hype da AI, ele faz parte da nossa vida já há bastante tempo, e acho que tem um ponto super importante, até educativo, de falar sobre IA, tentando desmistificar o potencial, que ele é absolutamente surreal dentro do setor de saúde, mas qualquer um deles que tenha um volume de dados muito grande, mas entender que IA é uma tecnologia ainda nascente em comparação com outras tecnologias já estabelecidas no mercado, e que existem não limitações do seu potencial, mas cuidados que a gente tem que ter com relação a questões como assertividade, desempenho, performance e aplicação no mundo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Vibe, iniciativa que a gente iniciou há pouco tempo. Estamos chegando no 3º episódio e hoje com a presença incrível do Vinícius, founder e CEO da Runa, que vai conversar com a gente um pouco sobre inteligência artificial, esse assunto que está tomando conta aí dos últimos meses das discussões, né? E que realmente tem o potencial de poder trazer muitos avanços e se conectar com muita coisa que a gente já faz, e a partir daí realmente melhorar a vida do paciente, melhorar a vida de todos aqueles que acabam se relacionando com a área da saúde nessa forma, né? A gente está chegando ao 3º episódio, então, como a gente já falou desde o início, a gente segue testando algumas coisas, melhorando outras, então fiquem muito à vontade para também nos fornecer feedbacks para que a gente possa melhorar cada vez mais esse canal que a gente está construindo com vocês, justamente para trocar um pouco de ideia, trazer um pouco dos assuntos que estão movimentando aí o ecossistema de inovação da área da saúde, que é onde o Vibe trabalha. Para quem não conhece, o Vibe é o hub de inovação da Unimed Vales do Taquari Rio Pardo. A gente fica aqui em Lajeado, no interior do Rio Grande do Sul, e aqui a gente roda programas de aceleração e investimento em startups da área da saúde. O Vinícius, inclusive, uma das startups que está com a gente agora no Batch 5 do Vibe. Como não poderia deixar de ser, né? Assim, a inteligência artificial ela tem sido manchete nesses últimos meses e vários projetos promissores estão surgindo nessa área, né? Então, por conta disso, cara, como eu já comentei, nossa conversa de hoje vai falar sobre inteligência artificial aplicada na saúde, qual o papel que ela pode ter na construção dessas soluções mais assertivas e principalmente com a capacidade de atender uma grande quantidade de pessoas, né? Então, assim, não basta só a gente melhorar a assertividade das coisas, mas também conseguir, a partir dela, levar a saúde para mais pessoas e realmente ser cada vez mais universal essas novas tecnologias que estão chegando. E aí, Vinícius, tu tá aqui com a gente, te apresenta, né? Muito bem-vindo ao episódio de hoje. E me explica quem tu é, o que tu faz, e aí logo na sequência eu já vou encaixar as perguntas que eu tô louco para discutir esse assunto contigo. Beleza, Rafa. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Pessoal da audiência aí, animadíssimo com a participação no podcast. Eu sou o Vinícius, ao longo do podcast inteiro eu vou me referir sempre como Vini, e Rafa também fica à vontade, a gente já está próximo há bastante tempo. Eu sou cofundador e atualmente sou CEO da Runa. A Runa é uma startup relativamente recente, os founders se conhecem há bastante tempo, mas a gente tem aí um pouquinho mais de um ano de operação, e o nosso foco é desenvolver soluções para apoiar no diagnóstico precoce de cânceres e outros tipos de doenças crônicas, usando e principalmente reaproveitando dados de exames de rotina já disponíveis na cadeia de saúde e nos pacientes. Boa, boa. A gente vai entrar um pouco mais no assunto aí da startup, mas como a gente gosta de fazer nos nossos episódios, a gente quer entrar no assunto logo, né? Assim, justamente para a gente poder discutir um pouco e hoje falar de inteligência artificial, né? E aí, cara, eu queria aproveitar assim de bate-pronto já te perguntar e ter um pouco da tua visão sobre esse assunto. E aí, queria saber assim, como que a inteligência artificial tem impactado positivamente na área da saúde, especialmente, né, a gente pode abordar um pouco mais do campo da oncologia, que é a área onde vocês estão se especializando e utilizando principalmente a solução de vocês, né? O que tu tem visto aí nesses últimos meses que realmente a hype chegou, né? E tá todo mundo falando sobre isso. Cara, vamos ver se a gente consegue endereçar essa pergunta em menos de 4 minutos aqui, porque ela é Boa. gigantesca. Acho que dá para fazer um Não, podcast fica à sobre vontade. ela em particular, cara. Boa, boa. Rafa, acho que tem um ponto muito importante da tua fala aí, que é a questão do hype. E essa é uma preocupação muito grande. Como eu comentei, aqui em Runa a gente está trabalhando oficialmente como uma entidade independente há um ano, mas os 3 founders trabalham com IA já tem praticamente 7 anos, e a gente vem de uma vertente, a gente saiu de dentro da academia, né, dentro de uma instituição prévia
que estava umbilicalmente ligado ali com ciência da computação, a galera pesquisando o desenvolvimento histórico da IA, como é que ela se aplica, restrições, limitações. Então, esse tema do hype da IA, ele faz parte da nossa vida já há bastante tempo, e acho que tem um ponto super importante, até educativo, de falar sobre IA, tentando desmistificar o potencial, que ele é absolutamente surreal dentro do setor de saúde, mas qualquer um deles que tenha um volume de dados muito grande, mas entender que IA é uma tecnologia ainda nascente em comparação com outras tecnologias já estabelecidas no mercado e que existem não limitações do seu potencial, mas cuidados que a gente tem que ter com relação a questões como assertividade, desempenho, performance e aplicação no mundo de hoje. E quando a gente fala isso, cara, é importante porque aplicar IA para a saúde, você tem, eu vou simplificar aqui, grosso modo, 2 tipos de cadeias em que você pode impactar diretamente. Uma cadeia de gestão, e essa cadeia de gestão é onde eu tenho visto mais recentemente oncologia ou fora de oncologia, ganhos bastante expressivos que atuam justamente na identificação e otimização de processos internos dentro dos players da cadeia. Seja para identificação de fraude, gestão de leito, gestão de estoque de medicamento, otimização de fluxo de paciente. Então, tudo relacionado a procedimento, que se analisa padrões e comportamentos, volumes de dados relacionados a procedimento, tem um ganho muito importante, e acho que esse é um asset bacana de ser explorado hoje em dia. Boa parte das instituições de médio e grande porte já tem áreas de ciência de dados ou estão avançando para conseguir otimizar os seus processos administrativos, de gestão e financeiros à luz desse tipo de ganho que a IA pode trazer. E também tem uma outra seara, que é onde a gente se encaixa, na área clínica. E aí os impactos, eu sou particularmente mais cauteloso, não digo reticente, mas mais cauteloso nesse sentido, justamente porque, por ser uma tecnologia nascente, acho que o papel da IA dentro de uma área clínica, de uma área que vai tocar diretamente no benefício à saúde da vida do paciente lá na ponta, meu entendimento hoje, a gente trabalha muito com essa filosofia, é de que ela é uma tecnologia acessória, que ela tem que se plugar para empoderar e auxiliar na tomada de decisão, na melhor criação de protocolos para o tratamento, para a otimização da jornada dos pacientes. Então eu vejo, principalmente nessa área, falando um pouquinho sobre oncologia, né? A gente tem uma promessa no futuro de conseguir entender o sistema da saúde, entendendo o sistema da saúde como sendo um sistema escasso, que nunca vai ter uma capacidade instalada para atender individualmente a população. Você consegue entender essas soluções assistenciais como uma forma de você entregar a melhor relação custo-benefício para o paciente, o melhor desfecho clínico para o paciente lá na ponta, sem aumentar exponencialmente com inovação os custos do sistema. Então, dentro de oncologia, em particular, eu acho que a gente tem uma cadeia hoje que é extremamente fragmentada ainda na jornada do paciente oncológico. São atores muito diversos, seja no público, seja no privado. É uma cadeia pulverizada pra caramba. Então, desde a etapa inicial de rastreamento, onde a gente se enquadra, até uma etapa de monitoramento de saúde do paciente curado ou em recidiva de câncer no final, você tem formas de contribuir apoiando esses processos com algumas tecnologias desenvolvidas. Acho que principalmente esse hype ganhou muita forma mais recentemente, mas acho que estão mais avançados na área de oncologia hoje em dia, e que a galera no geral tem mais prática, são as tecnologias relacionadas a processamento de imagem. Essas acho que são as mais comuns, que as pessoas tendem a ter mais familiaridade de consumo, justamente para conseguir, esse que é um ponto super importante, né? Como é que a gente empodera um profissional de radiologia, por exemplo, que tem um volume muito grande de laudos a ser realizado, seja em exames de imagem, ou até patologistas lá na ponta também, otimizando esse processo, dentro de um gargalo crônico, como é que você pode usar a IA para priorizar qual trabalho deveria ser prioritariamente e qual trabalho você deveria, eventualmente, deslocar um pouquinho mais para frente. Então, dentro da oncologia em particular, cara, me preocupa bastante, a gente tem uma ética muito grande de desenvolvimento nisso, porque é um conjunto, abrange um conjunto de patologias que me remete muito, cara, não é exatamente o foco aqui na discussão, mas me remete muito à questão da epidemia de HIV/AIDS da década de 80 e 90. Ela é uma doença, foi criada por vó, né? Então eu tenho essa coisa do estigma do câncer. Falar sobre câncer como sendo uma coisa muito negativa. Então, eu acho que por ter uma severidade, ser uma doença de severidade elevada, ainda tem um estigma muito grande associado a ele, a como a gente comunica, como a gente fala sobre essa doença junto com os pacientes, e principalmente dada a sensibilidade. Acho que a IA aplicada para a oncologia, ela precisa
se cercar de cuidados adicionais, de não invasividade e não alteração do protocolo clínico já estabelecido. A gente tem uma jornada ainda de descobrimento de como gerar valor dentro do setor de oncologia. Então, acho que o nosso papel nesse momento é conseguir desafogar, e as iniciativas que eu tenho visto muito promissoras são nessa linha. Como é que a gente consegue desafogar uma cadeia para dar conta de uma demanda de uma doença que é crescente, sem alterar protocolo, sem sugerir alguma mudança de comportamento, mas colocando o médico no centro da decisão. Então, as mais interessantes que eu vejo vão mais para essa linha. E acho que as mais avançadas, cara, do outro lado, aí é um pouco, né, rocket science aqui, fugindo um pouquinho fora da curva, e que eu acho que são super promissoras, vão numa linha de customização. Acho que a vantagem de trabalhar com inteligência artificial é que a gente consegue, a partir de volumes muito grandes de dados, identificar padrões, parâmetros, comportamentos, num nível individual que você provavelmente não conseguiria fazer utilizando uma abordagem analógica ou anacrônica convencional. Então, esse tipo de abordagem é bastante interessante para a gente conseguir criar cadeias de predição de desfecho para pacientes com base naquele comportamento, naquele histórico clínico, naquele subset de dados daquele paciente. Isso é muito bacana. E abre uma nova seara de experimentação com relação a teste e desenvolvimento de novas drogas. Acho que essa é uma área muito promissora. A gente tem visto principalmente as Big Pharmas aí trabalhando mais nessa linha. Você vê Google com AlphaFold, vários outros modelos aí grandes do setor de saúde trabalhando, né, para a identificação de conjuntos de proteínas que podem ter atrelados a desfechos de doenças, para teste de medicação. Então isso eu acho muito promissor. E uma segunda área que é interessante também, que toca na oncologia, é a utilização de modelos de inteligência artificial, os LLMs aí, a lá GPT, por exemplo, para ajudar a identificação, através de grandes volumes de dados, de pacientes para estudos clínicos. Acho que dá um outro capítulo também que a gente pode abordar em outro podcast aqui, mas como é que a gente consegue encurtar a jornada de desenvolvimento de inovação em saúde usando essas tecnologias acessórias para a gente conseguir trazer confiabilidade no desenvolvimento de medicações, testes clínicos e protocolos adiante. Então, acho que são os mais promissores aí. Tentei reduzir o episódio inteiro em 5 minutos. Não, mas muito bom. É que a gente tem ainda, assim como tu falou, poxa, a gente já estuda inteligência artificial há mais de 5 anos, 7 anos. Então, assim, essas coisas que estão aflorando agora na Terra e que as pessoas estão vendo e que acham que fizeram daqui a 6 meses. Isso faz 6 meses que começou, 1 ano que começou. Não, isso já vem de muito tempo. Então, assim, tá aflorando agora. Então, agora a gente está começando a ter a primeira vez, a gente está começando a ter o contato com aquilo. Ele ficou um pouco mais ao nosso alcance, assim, ao alcance das pessoas, né, no dia a dia, assim, para sentir o gostinho do que vai ser. Mas eu já, assim, não é que eu tenho claro, mas aquele cara que diz que vai ser a melhor coisa do mundo e que já estamos super avançados e que já conseguimos resolver todos os problemas com inteligência artificial, esse cara dificilmente, ele ainda tem uma jornada muito longa para acontecer, mas ao mesmo tempo aquele cara que diz, não, ela não vai servir porque não sei o quê, esse cara também está equivocado. Então, assim, eu acho que é também um desafio para a gente de entender que é uma tecnologia que está evoluindo, que está se desenvolvendo, que está entendendo quais são os problemas que ela vai conseguir resolver melhor e outros que ela não vai conseguir ter tanta assertividade nesse primeiro momento. Então, assim, focar nessas novas soluções, né? Então, acho que aqui tem um ponto bem interessante, e por isso que a gente está propondo essa conversa para discutir um pouco mais assunto. Quanto mais a gente trouxer founders, pessoas que estão lidando com isso no dia a dia, trazendo essa visão, e sem dúvida, essa parte que tu falou dos testes clínicos, tu consegue simular muita coisa. Ontem eu ainda estava conversando com uma pessoa, e daí a gente falava assim, tu vai fazer um teste, tu vai botar 50 pessoas num grupo controle e 50 pessoas usando o medicamento. Então, assim, as 50 pessoas que no grupo controle não estão usando aquele medicamento, que elas servem para comparar. Então, assim, quase, não digo desumano, mas assim, é uma forma, poxa, tu tá negando um possível tratamento para aquelas pessoas, mas hoje é a forma que a gente tem de poder levar novos medicamentos, né, para o grande público. Aí tu imagina com a inteligência artificial tu poder simular não só 50 pessoas usando, mas simular milhares, porque tu vai botar inúmeros padrões acontecendo ali, e aí talvez entra essa parte que tu falou de diminuir o tempo necessário para a entrega desses novos medicamentos, dessas novas soluções aí para a saúde, né? E aí, já engatando aqui contigo uma segunda pergunta, tu comentou ali alguns resultados que já estão acontecendo, que já consegue ver, mas assim, me cita aí 2 ações que tu tem visto assim, muito promissoras dentro da inteligência artificial. Assim, tu falou ali na área de gestão, tu falou na área clínica, mas quais seriam as 2 que talvez tu dissesse assim, cara, nessas aqui eu acredito que o impacto vai ser muito grande assim, para
para o auxílio das pessoas em geral? Cara, eu vou citar uma que eu acho que é a que tá mais em evidência agora e que o benefício é mais palpável, e a outra onde eu acredito que a jornada transformacional ela vai ter o maior impacto clínico e financeiro do setor de saúde, tá? A primeira, como eu comentei, o que eu tenho visto muito bem sucedido, e aí seja implementado por startups, e tem alguns bem consolidados dentro do mercado já há bastante tempo, ou por grandes corporações, vai muito numa linha de auditabilidade, controle de informação e fluxo interno. Acho que isso é uma área muito complexa, tem um monte de nuances por trás, desde autorização de procedimento, identificação de fraude, até identificação de oportunidades de melhoria, de padrão de atendimento. Então, é uma seara em que você já consegue ver um avanço, e até dentro do sistema Unimed, a gente temos alguns casos aí que eu já acompanho de perto há algum tempo, eu acho que é uma área em que é um setor que você consegue perceber o benefício mais imediato da IA por conta de um ponto que eu não abordei na pergunta anterior, cara. É a área onde a disponibilidade de dados para você conseguir consumir, interpretar, treinar, desenvolver ou aperfeiçoar modelos e trabalhar com ciência de dados, ela é mais disponível. Eu acho que essa é uma pergunta. Esse é um aspecto central do desenvolvimento de solução baseada em inteligência artificial. Então, você tem processos de auditoria, contabilidade, gestão, etc., já estabelecidos na cadeia há muito tempo. Então, naturalmente, é a área que a gente sempre imaginou que fosse escalar mais rápido o uso de IA. Você vê aí nos últimos 10, 15 anos, principalmente, um esforço muito grande, principalmente das operadoras, né, cara, em otimizarem os aspectos administrativos e de gestão como forma de controlar a escalada da inflação médica, do custo assistencial dentro do setor de saúde. Então, a área de gestão ela foi a primeira a ser atacada, principalmente porque os processos eles eram internos e conhecidos e mapeados, os utilizadores de tecnologia estavam mais confortáveis, era palpável o benefício daquela redução, daquela glosa, daquela identificação de fraude internamente, e o volume de dados ele era mais fácil de se trabalhar. Então aí você já tem, onde a galera está mais nadando de braçada, que o benefício é mais palpável, sem dúvida nenhuma nessas questões de gestão e controladoria. Só que tem um teto, né? Obviamente tem um teto, porque, grosso modo, aí eu posso estar chutando uma estatística errada aqui, mas eu chutaria que pelo menos 2/3 dos custos que pressionam o sistema hoje são de linha assistencial. São os tratamentos, são as terapias, são as internações. Então, nesse lugar, cara, é onde eu acho que a inteligência artificial ela vai conseguir brilhar ao longo do tempo. E aí, quando eu falo ao longo do tempo, cara, tem duas questões aqui. Primeiro, fazendo um gancho sobre a tua fala anterior. Nem tanto o cara que é super otimista, nem tanto o cara que é super pessimista. Eu acho que tem uma responsabilidade de quem está aprendendo, tá? Sempre importante. Aprendendo a desenvolver no setor de saúde, aí, vocês vai vir no ecossistema, a gente como empreendedor, acadêmicos, e principalmente a comunidade médica, eu acho que a gente tem um papel de evangelizar os entusiastas, principalmente, em abraçarem o uso responsável e ajudarem a gente a desenvolver essa tecnologia dentro desse setor. Entendendo que ela não pode ser substitutiva de nenhum processo crítico dentro da cadeia. Então, acho que tem uma questão educativa da gente levar isso adiante. E aí, quando eu falo sobre esse ponto, eu acho que sem essa visão, essa abertura do desenvolvimento ético responsável da galera, a gente vai ter uma dificuldade de conseguir avançar na área onde a IA mais vai gerar resultado para a saúde, que é na área assistencial. E o segundo ponto, cara, onde eu acho que ela, sem dúvida nenhuma, eu tenho visto alguns resultados incrementais mais fora do Brasil, aqui a gente já está tateando um pouquinho por uma característica sistêmica nossa, principalmente com relação à individualização da jornada de tratamento de paciente, ou diagnóstico e tratamento de paciente. Só que para isso, Rafa, a gente enfrenta um cenário muito diferente da área de gestão, porque a gente está falando de um ecossistema fragmentado de dados. Sem dado não há modelo, a máxima daí de quem trabalha com IA. Então, você está falando de um lado da cadeia, onde também tem o pool do maior benefício, mas onde é mais difícil conseguir desenvolver inteligência artificial e conseguir provar o caso ao longo do prazo, né? E aí, quando você pensa, a gente está sofrendo isso na pele aqui com a operação, você tem um ecossistema de dados muito fragmentado, tem questões super importantes de ética e privacidade com relação a esses dados. Então, acho que a gente tem um dever de casa aí pelos próximos 2 a 5 anos, enquanto ecossistema, de conseguir organizar a casa para conseguir gerar mais valor em cima de soluções assistenciais que dependem de dados de qualidade e em volume para conseguir destravar esse valor, entendendo que a fatia maior do bolo vai estar dentro da área assistencial, que é onde o sistema está sendo pressionado hoje, para o benefício clínico e financeiro e solvência do sistema principalmente, cara. Não, e aqui volta, né, aquela questão da interoperabilidade de dados, da gente ter os dados
organizados dentre todas essas organizações, que até podem ser fragmentadas, mas que pelo menos falassem a mesma língua, né? Seria muito mais fácil de ter acesso a essas massas de dados e garantir, assim, poder treinar modelos que nos ajudassem. E aí, tu tocou lá no início, tu tocou agora nessa parte de ética, né, de como a gente vai tratar esses dados, e eu tenho sempre comigo, assim, duas palavras, né, confiabilidade de resultado versus a proteção dos dados que estão sendo utilizados, né, para não gerar... então, assim, como trabalhar esses dois itens, assim, para tu confiar, tem que ter mais dado, quanto mais informação, melhor, mas ao mesmo tempo, tu precisa proteger a identidade, né, ter esse dado protegido para não gerar nenhum incômodo. Então, assim, como tu acha que deveriam, sei lá, talvez vai ser um machismo teu aqui, né, mas assim, qual tu acha que deveria ser os protocolos, assim, ou a forma de agir de quem está trabalhando com inteligência artificial nessa questão de trazer modelos cada vez mais confiáveis e ao mesmo tempo que protejam aí os donos dessas informações. Claro que a gente vai usar para treinar o modelo, não necessariamente a gente precisa, né, do resultado, mas assim, onde essas duas coisas se batem e como a gente pode, beleza, acertar uma forma de fazê-las conversarem. Rafa, se a gente acertar aqui nesse podcast essa resposta, a gente pode, cara, montar um negócio só sobre isso. É uma pergunta. Zeramos a vida. Com certeza, zeramos a vida e, cara, ajudamos muito a gente com o processo, cara, destravamos muito. É um nó, cara. Eu vou tentar separar aqui a resposta, Rafa. A questão de confiabilidade, para mim, ela é a mais central. E aí, fazendo uma analogia muito rudimentar, tá? Eu acho que fico sempre imaginando no século passado, como foi a vida do inventor do raio-x, como foi a vida do inventor do ultrassom e da ressonância ao longo do tempo, que devem ter enfrentado, não digo resistência, mas algum tipo de desconfiança com relação a uma tecnologia que era absolutamente não protocolar para o padrão, para o conhecimento médico, para a evidência científica colocada naquele momento. Então, todo tipo de tecnologia, em especial dentro da saúde, ela tem uma curva de posicionamento que depende de reunir casos de uso, eficiência, dentro de protocolos clínicos de pesquisa bem estabelecidos para se firmar dentro do mercado. Então, acho que um ponto super importante, antes de falar sobre privacidade, é que a gente tenha uma preocupação de, ao desenvolver inteligência artificial, levar em consideração que existe um caminho científico estabelecido de ensaios clínicos, retrospectivos, prospectivos, depende um pouquinho da natureza da solução, mas principalmente soluções voltadas para fármacos, terapias e diagnóstico precisam obrigatoriamente passar por esse processo rigoroso de desenvolvimento independente do tipo de solução que vai ser colocado no mercado, cara. Então, não tem, nesse aspecto, não tem shortcut. Obviamente, cara, eu acho que tem que fazer um disclaimer aqui com relação ao grau de invasividade ou grau de risco que a tua solução, que a tua hipótese, ela pode gerar para o paciente lá na ponta ou para o médico lá na ponta, tá? Então, no nosso caso, a gente tem uma preocupação um pouquinho exacerbada, até demais aí por conta do tamanho da dataset que a gente trabalha, mas eu estou entendendo que eu estou desenvolvendo uma solução estratificadora de risco. E a nossa ambição não é alterar um protocolo de rastreamento, ela é otimizadora. Então, a priori, eu não trago nenhum tipo de prejuízo com relação à jornada as is. Eu estou, no máximo, oportunizando, a partir de uma tecnologia nova, um encurtamento de um caminho, mas sem alterar o protocolo existente. Porque eu acho que essa é a jornada, até para conseguir provar valor desse tipo de tecnologia lá na ponta. Então, eu acho que tem que se atentar a entender qual é o potencial e o risco da tua tecnologia na jornada do paciente, e acho que as classificações até da própria agência regulatória da Anvisa ajudam a entender um pouquinho sobre isso, e adequar o teu protocolo de desenvolvimento de acordo com o risco que você pode trazer para a jornada clínica. Do lado de privacidade, é super difícil isso, porque a gente está falando de um ecossistema, como você comentou, né? Não tem interoperabilidade, não tem open health, e acho que mais atrás, Rafa, eu acho que a cadeia de uma forma geral, e aí eu falo da cadeia de saúde de uma forma bem ampla, cara, tanto público quanto privado, ela é uma colcha de retalhos de instituições que foram crescendo ao longo dos últimos 30 anos, principalmente, que passaram mais recentemente por verticalizações, aquisições, etc., mas ainda é uma estrutura com praticamente nenhum padrão e com sistemas informatizados ainda tentando interagir entre si, ainda no processo de
consolidação de data lakes, de padronização de dados. Então, é um desafio muito grande, não só para a gente que está tentando, startup, está tentando se plugar no sistema para desenvolver, mas para as próprias instituições fazerem com que esse dado esteja organizado, blindado, limpo, tratado e organizado para consumo. O que eu recomendo sempre, e aí como default, né? Salvo startups que pretendem entregar a jornada diretamente para o paciente, que o conhecimento do paciente ela é imprescindível, boa parte das soluções que trabalham com therapeutics, principalmente, podem trabalhar com dados anonimizados ou pseudonimizados para gerar o máximo de confiança possível para todo mundo, para todos os utilizadores. Eu não preciso identificar, no meu caso, né? Eu não sabia que Maria tinha um padrão de sangue A, B ou C, ou Antônio tinha um padrão de sangue A, B ou C, para desenvolver a solução. Eu preciso entender o comportamento de massas sanguíneas para criar meu estratificador de risco. E aí, a minha obrigação é receber um dado, checar se o dado que eu estou recebendo aqui, ele está anonimizado, está pseudonimizado, dar esse feedback para o meu parceiro de desenvolvimento para que ele, ao consumir a solução, dê a tratativa adequada, como responsável, como controlador daquele dado, para endereçar isso no contrato de ética e no contrato de responsabilidade que ele tem com o paciente dentro da base dele. Então, acho que o melhor cenário seria que instituições trabalhassem para conseguir criar a capacidade de organizar esse dado internamente, anonimizar ou pseudonimizar esse dado, para que o ecossistema, no geral, consiga consumir volume sem nenhum tipo de invasividade com relação à privacidade dos pacientes na ponta. Não sei se eu consegui endereçar os dois pontos aí, Rafa. Não, perfeito. E aí, assim, né? Bom, não dá para tirar nem colocar nada, acho que a resposta foi muito boa. E aí, por fim, cara, para a gente até finalizar esse bloco de discussão sobre a IA, né? A gente percebe, pelo menos tem percebido, à medida que a inteligência artificial vai evoluindo, né? Então, assim, lá no início era uma coisinha, agora já temos inúmeras outras soluções usando a inteligência artificial como base para propor suas soluções. Ela está se conectando à jornada do paciente como um todo, que é aquilo que tu falou, né? Poxa, devagarinho eu vou conseguir auxiliar uma jornada que já existe, mas vou dar mais escala para ela, eu vou conseguir falar com mais pessoas ao mesmo tempo, que antes eu precisava lá individualmente conversar, ou entender, ou avaliar. E aí eu queria ver contigo, assim, como tu está enxergando a integração dessa IA, essas novas tecnologias que estão surgindo, com os parâmetros atuais já de atendimento, né? E aí eu queria que daqui a pouco tu focasse um pouco tua resposta, assim, na capacidade que a IA tem de alcançar mais pessoas e de uma forma personalizada, no sentido de, antigamente a gente falava, vamos alcançar mais pessoas, vamos dar teste para todo mundo. Mas, cara, daqui a pouco para ti não é esse, para ti não é aquele. E individualmente, assim, humanamente, a gente não consegue, né, avaliar e individualmente atender 10 mil pessoas, por exemplo. E hoje a inteligência consegue, não sei, talvez iniciar o processo. No final da cadeia sempre vai ter um profissional, vai ter sempre alguém cuidando, né? Mas essa parte de utilizar a inteligência artificial para alcançar mais pessoas e, ao mesmo tempo, ter uma qualidade não de atendimento médico em si, né? Não quero ser mal interpretado aqui, mas assim, de ele estar em contato com a área da saúde responsável por ele, né? Seja via inteligência artificial, para que depois, filtrado, isso possa realmente ter um encaminhamento que muitas vezes a gente percebe que fica no limbo ali do sistema, né? Tanto que nem tu falou, sistema público, sistema privado, às vezes eu tenho os pacientes navegando ali, mas a inteligência artificial talvez vai ser quem vai nos dar a capacidade de olhar individualmente cada um dos indivíduos e entender o que eles precisam. Não sei se tu entende dessa forma também, ou como é que tu está vendo esse desenvolvimento nessa parte. Cara, outra pergunta aí para zerar a vida, super complexa também. Rafa, tem vários pontos dessa tua pergunta, dessa tua colocação, que se conectam com as questões que eu comentei nas respostas anteriores, mas principalmente, cara, com relação o ponto central para isso acontecer, de fato, é a fragmentação do sistema de saúde hoje em dia. Então, é muito difícil você conseguir a jornada do paciente hoje, ao longo da vida, pensando no paciente que ele foi atendido pelo SUS, ele entrou no sistema de saúde suplementar, ele por algum motivo saiu da saúde suplementar e passou para o público durante um tempo. Então, essa fragmentação ela traz um prejuízo muito grande, não só do ponto de vista do benefício que a gente poderia estar gerando para a saúde dele, para o sistema de saúde de uma forma geral, poderia estar gerando para aquele paciente, mas traz uma complexidade muito grande. Como é que a gente unifica essa informação, desde o transacional até o dado clínico, o histórico do paciente, histórico de vida, etc., para que a gente consiga normalizar esse dado e conseguir oferecer, qualquer player da cadeia ter acesso
obviamente, com confiabilidade, com consentimento do participante, entregar jornadas individualizadas para cada um deles. Então, a gente não vai conseguir, cara, eu não vejo hoje a IA entregando benefícios individualizados em larga escala, ou pelo menos muito profundos, enquanto a jornada de dados ela for fragmentada. Então, quando a gente fala de interoperabilidade, isso é um ponto super importante, porque a gente ainda está centrando o modelo de dados como se o paciente ele não fosse o proprietário do dado. Isso é muito peculiar. O dado de saúde, ele é teu. O paciente, ele vai estar sempre com você. Eu acho que tem uma jornada que poderia ajudar nesse processo, conscientizar as pessoas com relação ao valor que o dado tem, seja por uma questão de consentimento, de dar consentimento para o uso de forma mais adequada, mais responsável, mas principalmente para ele conseguir se sentir no controle da própria saúde e sendo beneficiado por aquilo de forma mais ampla. Então, assim, sem sombra de dúvida, cara, existe o potencial inato da IA identificar padrões e construir jornadas individuais, mas num ecossistema fragmentado, isso é muito difícil. Então, eu fico pensando em jornadas que são super onerosas, de doenças crônicas principalmente, em que o paciente navega pelo ecossistema por 5, 10, 15 anos diferentes. Essa é uma das jornadas mais difíceis para a gente conseguir integralizar uma solução bacana, com desfecho clínico favorável, até economia para todo mundo. Então, o meu pensamento, cara, é que talvez, especialmente no contexto brasileiro, tá? E aí falando tanto dessa junção de suplementar com pública, o mato é tão alto, a gente tem tanta coisa para fazer em pedaços da cadeia em que você consegue otimizar essa individualização, que não faz sentido, talvez, a gente atacar o bolo todo de uma vez. Eu acho que são jornadas diferentes. A gente precisa trabalhar enquanto sistema. E sistema, estou falando, inovação aberta de corporações com startups, instituições acadêmicas, regulação pública. Como é que a gente cria padrões de interoperabilidade ou de dado aberto? Como é que a gente coloca o paciente no controle desse dado para ele autorizar ou não autorizar? Como é que a gente consegue acelerar as instituições que trabalham com pesquisa clínica para consumir esse dado? Então, esse é um caminho que vai mais para o advocacy, vai para uma gestão de sistema que tem que caminhar anyway, mas do lado de quem está desenvolvendo, tem que tentar explorar quais pedaços da cadeia hoje, especialmente com tanta desigualdade, afetam mais pessoas, onde o mato é mais baixo para conseguir entrar. Então não faz sentido entrar, para mim, numa linha de therapeutics muito forte, com customização de tratamento, sendo que eu tenho 80% no nosso caso, 80% de mulheres que não conseguem sequer fazer o exame mínimo de rastreamento para câncer de mama. Então é tentar pegar aquele Pareto da melhor janela de oportunidade, enquanto o sistema se prepara e a gente molda ele para consumir jornadas individualizadas, onde eu gero valor individualizado hoje, no dado disponível, na cadeia que está mais engargalada, sabe? Eu acho que essas duas pautas têm que caminhar em paralelo para a gente destravar esse valor lá no longo prazo. Muito bom. É que assim, a gente olha a inteligência artificial, imagina o quão incrível ela poderia entregar de coisas, né? E na prática, assim, a gente tem problemas gritantes ali que, cara, a gente poderia atacar e usar ela para atacar de uma forma mais, mas assim, não ir tão além. E, cara, tem aqui na tua frente 80%, né? Um bom e velho Pareto que precisa de cuidado, que nem tu falou, jornadas muito extensas, principalmente com pacientes crônicos que precisam de cuidado e utilizar ali novas ferramentas que estão surgindo, obviamente, para auxiliar nessa parte também. Não, muito bom. Vini, vamos lá então, cara. Eu comentei lá no início que a ideia do podcast é trazer algum assunto que esteja sendo discutido aí no ecossistema como um todo, mas como a gente traz um founder para o programa, é claro que a gente quer ouvir a história da startup também, né? Porra, é muito bom sempre escutar histórias de empreendedores e como eles estão desenvolvendo suas soluções, né? E para quem está nos escutando, o Vinícius, ele fundou a Runa, né? Uma startup que, como ele comentou, utiliza IA para identificar marcadores de câncer. E aí, Vini, se tu me permite, vamos falar um pouco sobre essa tua trajetória e o que te trouxe até aqui, né? Porque, para quem está escutando, percebe o quanto de domínio tu tem também sobre esse tema. Então, assim, acho que tem uma parte aqui do empreendedor fazendo a lição de casa, de conhecer muito sobre o que está fazendo, qual é a realidade, não ficar tão focada naquele aspecto, o meu produto faz isso. Não, vamos entender o contexto como um todo para realmente poder desenvolver algo que faça sentido para as pessoas. E aí, acho que para a gente começar essa segunda parte do papo aí, eu queria que tu explicasse, então, para o pessoal o que a Runa faz especificamente, né? Qual que é o propósito dela dentro da área da saúde.
Boa, cara. Você já deu um belo de um resumo aí, eu falei um pouquinho no começo. Cara, basicamente o nosso. E aí, é difícil falar agora, depois de tanta explicação sobre AI, e não trazer esses pontos aqui para discussão também. Cara, a gente trabalha. A Honda, ela é a, sei lá, quinta iteração diferente aí de uma metodologia que os founders já trabalham há bastante tempo, e aí, fazendo elogio aqui explicitamente para a Dani, que é minha sócia e fundadora de Runa também, e para o Marco, que a gente trabalha há muito tempo com IA para a saúde, uns 7 anos, como eu comentei. A gente surgiu, cara, com um foco de desenvolver, atacar justamente esse ponto que eu comentei antes, do gargalo, onde é que mais a gente consegue otimizar hoje. Qual é o pedaço da cadeia que a gente mais consegue otimizar hoje, sem trazer insegurança, sem gerar custo adicional para o sistema? Eu estou com uma fala tua na cabeça aqui, de uma entrevista para a rádio, umas 2, 3 semanas atrás, que não sai da minha cabeça. Como é que a gente gera uma inovação que salva a vida, mas que não traga um custo adicional para um sistema público ou privado que já é extremamente comprometido do ponto de vista de despesa hoje? Então, o nosso foco é na identificação de padrões sanguíneos atrelados a diferentes doenças. A gente está focando aqui em doenças crônicas, o câncer e outras doenças crônicas, porque a gente entende que são aquelas que têm a maior incidência na população, que mais pressionam do lado clínico e do lado financeiro o sistema de saúde de uma forma geral. Então, a gente trabalha com a metodologia, desenvolveu e trabalha com a metodologia já há uns 7 anos. A gente começou a experimentar ela lá atrás, para encontrar, usando inteligência artificial, o quão distinto é o sangue de um paciente com uma determinada patologia de um paciente saudável ou com outra patologia. Acho que esse trabalho começou com a pesquisa experimental que a Dani, inclusive minha sócia, conduziu, na área de neurologia, com doença de Alzheimer. Então, para resumir, o que a gente faz é, olhando a partir de um dataset, né, de um volume de dados, o quão diferente se comporta o sangue do paciente com doença de Alzheimer no momento do desfecho dele e ao longo do tempo, olhando para trás, do paciente que era saudável. Então, a gente foi experimentando com diferentes marcadores sanguíneos em várias doenças, né? Sabendo que o paciente evoluiu ou não para Alzheimer, a gente sabe que o sangue dele, 3 meses antes, tinha determinada concentração, determinada relação de marcadores. 6 meses antes, 1 ano, 10 anos antes. Cada doença tem a sua jornada, cada doença tem o seu conjunto de marcadores, cada doença tem a sua janela máxima de predição. Mas, basicamente, o que a gente tenta encontrar é olhar de forma não linear. O exemplo que eu sempre gosto de apresentar não fugir como de uma forma respeitosa, mas a gente não olha para as relações lineares tradicionais da patologia, né? Glicose acima de 120 igual a diabetes, por exemplo, ou colesterol acima de 200. Acho que isso é a melhor evidência que a gente tem para trabalhar de forma populacional, hoje em dia, com saúde, mas o poder da IA, a beleza da IA está justamente em conseguir encontrar aquilo que a gente não consegue ver a olho nu, trabalhando com massas de dados muito grandes, né? Então, acho que um pouquinho do que a gente faz é isso, encontrar essas assinaturas ocultas das doenças, trabalhando com dados sanguíneos e outros tipos de dados, mas principalmente sanguíneo. Bom, muito bom. E tu comentou ali da Dani, né, que tinha uma pesquisa rodando por trás, e aí quando vocês decidiram que, bom, isso aqui precisa virar um negócio, né? Isso aqui não vai ser um paper que vai ficar lá publicado, bonitinho, que é um assunto que também a gente gosta de retratar muito, né? Como fazer paper virar PIB, né? E realmente impactar a vida de milhares de pessoas e não apenas, né, de um grupo ali que está coordenado. Então, como é que foi esse processo de transformar uma pesquisa clínica em uma startup, né? Um negócio realmente? Cara, somos inquietos, né? Os 3 founders bastante inquietos há bastante tempo. Então, a gente se encontrou na nossa empresa anterior, que é a Kunumi, nós somos um spin-off da Kunumi. Como eu comentei, né? A Kunumi é uma empresa tradicional, já que desenvolve IA no Brasil há bastante tempo, tem uma trajetória longa. E dentro da Kunumi a gente tinha um braço de cooperação corporativa acadêmica, né? A Kunumi sempre teve umbilicalmente ligado com o ambiente acadêmico, e a gente tinha um núcleo de pesquisa muito forte, realizando parceria com instituições clínicas, instituições de pesquisa, corporações, para desenvolver, aplicar o estado da arte da inteligência artificial com problemas cabeludos que a gente entende que pode resolver. E acho que o cerne está justamente nesse ponto do transformar paper em PIB, como você comentou. Acho que vinha já ali em 2021, principalmente, Dani bastante já encucada e eu muito incomodado também com o fato da gente ter, cara, 14 publicações diferentes, sabe? Com os prestigiosos médicos, neurologistas, oncologistas de vários setores diferentes. Aquilo estava dando
uma inquietação, tipo, pô, mas que paper maneiro, que bacana a gente conseguir criar um algoritmo para, cara, Alzheimer, para pré-eclâmpsia gestacional, para síndrome de ovário policístico, para identificação de sepse em paciente em UTI. Tudo isso eram dores que, maiores ou menores, eram dores latentes do sistema de saúde, e a gente quase que se imbuiu da responsabilidade de transformar isso num benefício efetivo para a sociedade, para a população. Então acho que foi um incômodo que foi crescendo ao longo do tempo aí, né, de quem está muito tempo dentro da academia, como é que a gente consegue colocar isso de forma responsável, criar isso dentro de uma jornada que o sistema de saúde possa consumir. Então, a gente fez essa provocação para os nossos ex-patrões aí, para os nossos sponsors da Kunumi. A Dani capitaneou esse movimento mesmo de ter a ideia de criar uma spin-off focada numa jornada de produto. Então, o Runa saiu um pouquinho desse longo histórico de pesquisa e muito de uma inquietação com vontade de colocar o potencial da IA aí a serviço à disposição do serviço de saúde, cara. Ah, muito bom. E eu imagino que não tenha sido tão fácil esse processo nisso, né? E aí eu não quero nem te perguntar quais foram, o que foi o mais difícil nesse processo, mas quais foram as lições que tu leva dessa jornada até aqui, assim, tipo assim, cara, ó, tem que cuidar com tal coisa, isso aqui não vale a pena, a gente mexeu, mas não vale a pena mexer no início, porque é uma coisa que dependendo do estágio não vale a pena, assim, que lições tu tira dessa jornada até aqui, digamos assim? Beber muita água, fazer muita terapia, acho que são as duas principais. Cara, a jornada empreendendo em saúde, ela é absolutamente não linear. Dentro de um dia, você experimenta, acho que um conjunto de 18 a 19 emoções diferentes, assim. Frustração, agonia, pânico, excitação, animação. É extremamente gratificante. Você cresce, cara, 10 anos em muito facilmente, acho que diria até 20 dentro do setor de saúde. Eu acho que, especialmente para quem está empreendendo agora no setor de saúde, especialmente se são soluções orientadas para player grande, tá? Pensando em posicionar um produto de saúde voltado para modelo B2B, né? No nosso caso, operadoras nesse momento, e até quem está pensando em vender para setor público. Eu acho que um aprendizado que a gente teve, muito importante, é entender o tempo clínico e o tempo negocial dentro da cadeia de saúde. Então, posicionar, especialmente no nosso caso, que a gente está falando sobre disrupção. Eu estou criando uma forma não convencional de apoio diagnóstico que eu tenho que obrigatoriamente desenvolver de forma ética e responsável, negociar dados, organizar dados, preparar dados, criar evidência científica, convencer a comunidade científica desse processo. Então, não tem atalho, como eu comentei antes sobre esse processo. Então, para quem está empreendendo em saúde, sabe que é uma jornada extremamente gratificante, mas ela é longa. Então, é um tempo de desenvolvimento em que, especialmente para quem está bootstrapping, cara, tem que se preparar para uma jornada de escassez, para uma jornada de dificuldade para desenvolvimento de produto. Para quem está trabalhando, principalmente com terapia ou apoio diagnóstico, tem que entender que tem obrigatoriamente um caminho regulatório que está envolvido por trás, o caminho negocial junto com as operadoras, com os hospitais, com as clínicas, ele é longo, então é se preparar principalmente para uma jornada de 18, 24, 36 meses, até o teu produto garantir um nível mínimo de tração para conseguir operar dentro do sistema. Então, acho que isso é contraintuitivo, Rafa, falar, mas eu fico particularmente incomodado com o hype da inteligência artificial, porque essa é uma forma muito, muito infantil, muito pueril e até de alguma forma irresponsável de passar para a sociedade, passar para tomadores de decisão de que a IA ela é um botão consumível. E essa super simplificação do que é desenvolver IA, do que é colocar uma IA em prática para operar, ela é extremamente danosa para o sistema. Porque isso gera um nível de expectativa muito grande para tomadores de decisão, para operadores, de que aquilo está pronto para consumir, sem entender que existe um trabalho de casa para organizar protocolos, para organizar dados, para preparar um time, preparar liderança para consumir. Então, eu acho que tem um descompasso muito grande entre o tempo que operacionalmente demora para você ir ao mercado e colocar uma solução, essa é uma super lição para a gente, e ao mesmo tempo a gente tem que brigar, para quem desenvolve, brigar contra esse nível de expectativa que hoje em dia está lá em cima, de que a IA vai se plugar no seu sistema amanhã e ela vai começar a operar. Então é difícil conseguir balancear isso sem matar esse tipo de iniciativa que ela vai ser revolucionária para o setor de saúde, sem sombra de dúvida, cara. Não, até dá para falar, assim, nos bets anteriores, assim, era todo mundo, vamos utilizar o metaverso para não sei o que, lá. E agora nas inscrições para esse último bet, cara, as descrições todas assim, a partir de uma IA
fazemos X, Y, Z. Tipo assim, então, era uma forma. Então, é tentar se apropriar do hype para, sei lá, tornar a solução mais interessante, digamos assim, quando na prática, cara, faz o que tu está fazendo do jeito certo. Se tem IA, se não tem, se ela resolve um Exato, resolve problema o problema. verdadeiro É isso. das pessoas, cara, não importa se ela tem IA ou não, se ela está resolvendo, se tem um problema ali que muito latente que precisa ser resolvido, ele vai ser aceito e vai ter essa jornada. E eu compartilho, assim, a gente já se relaciona com startups da área da saúde há muito tempo, né? A gente percebe esse timing diferente que tu tem para levar a solução, e aí um mercado super pressionado, que nem tu falou lá no início, né? Por custos assistenciais. Então, assim, não é qualquer coisa, por mais que gire muito recurso dentro desse setor, não sobra muito, então assim, para tu realmente poder apostar, então, poxa, como é que tu vai ter resultado diferente se tu não investe em coisas diferentes, mas, poxa, com que recurso? É sempre uma sinuca, assim, bem complexa que a gente tem aqui, mas enfim, algumas instituições mais, outras menos, estão experienciando, estão tentando achar alternativas para se conectar com as inovações, se conectar com esse novo que está surgindo, sem perder o olho, sem tirar o olho da operação, né, da forma como a gente Exato. consegue continuar rodando de uma forma bem eficiente, sem desperdiçar recursos e energia com coisas que talvez não sejam tão com tanto impacto para o futuro, né? E aí, beleza, a gente falou um pouco de desafio que tu lidou, mas conta algum momento aí que foi marcante para a história da Runa, assim, digo um contrato incrível que tu tenha fechado, mas assim, algum negócio que te disse assim, cara, isso aqui mostra pra gente que a gente tá no caminho certo. Eu sei um, né, que foi quando foi aprovado, agora chamado pro Vibe, então eu imagino que isso também. Cara, Mas você pensa o me colocou. segundo, então, assim, um momento que foi muito legal, assim, para que tu diz assim, cara, é isso, velho, a gente tá no caminho certo, os sinais estão nos dizendo isso. Cara, o e-mail, tá? Vou ser obrigado a fazer o jabá aqui, levantar um pouco da bola também do time, mas acho que o grande momento eureka que a gente teve recente, além do Vibe, obviamente que você comentou, foi de novo, a nossa história tá. A história de Runa tá umbilicalmente ligada para sempre agora com Lajeado, a gente tá muito orgulhoso com Porra. isso. Mas, cara, sem sombra de dúvida, foi ter passado tá passando agora pelo Innovation, pelo programa Innovation, também da VTRP. E acho que isso. Acho que a participação no programa, desde a imersão, desde o contato com os times, desde entender a cultura corporativa voltada para a inovação, eu acho que foi um momento em que eu vi cristalizar não só o apetite para a proposta de valor que a gente está entregando, cara, mas Uhum. todos os pontos que eu comentei aqui. A preocupação com relação à confiabilidade, como é que a gente consegue explorar onde de fato está sentindo dor na ponta, a preocupação com privacidade, como é que a gente coloca isso de forma não invasiva para empoderar o sistema de saúde lá na ponta, acho que para a gente foi muito catártico, porque é uma materialização de uma filosofia de trabalho que a gente sempre teve em como colocar um produto de saúde dentro de uma instituição que estava preparada e aberta para consumir isso de um jeito experimentativo, mas com muito apetite de fazer isso acontecer. Então, assim, sem falsa modéstia, sem ficar rasgando cedo adicional, foi absolutamente transformador para a gente. E assim, a gente está aprendendo muito com esse processo. E aí, rasgando seda agora para você, tá, Rafa? A gente não combinou isso antes, pessoal do podcast, super importante. Mas naquela entrevista que a gente deu, cara, para a rádio aí, umas 2 semanas atrás, pelo menos, aí de novo lá na nossa trajetória, você falou uma coisa que está batendo muito na minha cabeça e que eu acho que fica de lição para todo mundo, né? A gente tem um ecossistema pujante de inovação e desenvolvimento de tecnologia, e tem que ser, mas para quem está empreendendo, para quem está desenvolvendo, tem que ter consciência de que o sistema ele trabalha num regime de escassez. Apesar do volume ser muito grande, a gente tem uma escassez de recurso para conseguir atender o tamanho da desigualdade que a gente tem hoje em saúde no Brasil. Então, se plugar exatamente, não só onde mais dói, mas sem gerar custo adicional. Acho que essa tua fala para mim foi muito marcante, Rafa. Você falou, cara, vocês estão indo super bem porque, ao contrário do device XPTO, com microagulhamento de pele de tilápia, com nanopartícula de blockchain, que vai custar 7... É incrível, cara, mas vai custar 7 milhões. Não é escalável, não é miniaturizável. Então, como é que a gente consegue trabalhar a inovação indo na contramão para não gerar mais custo?
como é que a gente consegue reduzir? Porque a dor latente hoje, a dor que impede pessoas de acessar o sistema de saúde, que limita a cobertura, que impede maiores desfechos, está centrado em custo. Se a gente não consegue trazer para o empreendedor a conscientização de que é um sistema de escassez, a gente não vai conseguir se plugar em dores reais e a inovação vai travar. Então, isso está muito na cabeça. Foram os dois momentos eureka, assim, a tua fala na entrevista e, sem dúvida nenhuma, a participação no Innovation, cara. Para a gente foi sensacional. Não, muito bom. E para quem está escutando, a Unimed Vale do Taquari Rio Pardo, a gente tem dois programas principais de inovação aberta, né? O primeiro deles, que é o antecessor ao Vibe, inclusive, é o Innovation, que é o que o Vinícius está se referindo aqui, que é quando a gente lança desafios para o mercado e vão ser resolvidos por startups. Então, são coisas que internamente a gente não consegue resolver sozinho e a gente busca nas startups que lidam com aquilo 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma forma de fazer uma parceria, roda um piloto e, eventualmente, se tudo der certo, a gente contrata. E o Vibe, sim, aí é o hub de inovação, onde a gente acelera as startups, né? Então, a startup aqui não necessariamente precisa ter uma solução para a Unimed VTRP, mas sim, precisa estar no guarda-chuva da saúde, e a gente aqui entra com uma forma de auxiliar esses empreendedores num período de 5 meses, para que eles possam ter contato com o decisor, para que eles possam conversar com pessoas que estão no dia a dia da saúde, para validar a hipótese, para tirar dúvida, para poder ter conversas francas, que a gente sempre fala, né? Que às vezes uma conversa comercial ali, tu não vai abrir um problema que tu tá tendo, e aí aqui no Vibe a gente cria esse ambiente seguro, realmente para que as startups possam trazer as principais dores que elas estão sentindo, desafios, oportunidades, para que a gente junto possa auxiliar. Então, é uma forma que a gente também balanceia, né, essa conexão para poder contratar e realmente tá com o nosso machado sempre afiado, e ao mesmo tempo tá ali criando um instrumento que afia outros machados, né, assim, para dentro do setor como um todo. Então, é uma forma que a gente tem feito nesses últimos anos. O Vibe agora, em julho, fechou 3 anos, o Innovation já faz 4 anos que a gente tem. Então, assim, são iniciativas que 3 anos parece pouco, mas dentro da área de inovação e saúde, tu ter a consistência desse tempo todo também acaba sendo muito relevante. Não é um programa que, faz uma vez, vamos ver daqui a um ano, vamos ver se a gente faz de novo. Não, eles são recorrentes, eles estão acontecendo de forma permanente, né? Isso garante também essa consistência que o Vinícius falou, dos times entenderem que a inovação é importante, que faz parte do dia a dia e que a partir dela a gente pode chegar em resultados que de uma forma simples não chegaríamos, né? Então, acho que aqui tem uma lição e a gente fica sempre à disposição também para aqueles que estão nos ouvindo, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais desses programas que a gente faz, porque a gente realmente acredita que isso é game changer, né? Isso aqui muda o jogo de verdade para instituições, para startups e para o sistema de saúde como um todo. Então, pelo menos é um pouco do que a gente acredita e que a gente não só acredita, mas tenta fazer na prática, né? Que eu acho que aqui é um pouco do nosso aspecto aqui. Vini, cara, a gente está chegando ao final desse episódio, né? Que nem tu falou, a gente poderia ficar eventualmente marcar 3, 4 horas de papo e trazer mais pessoas para essa roda de conversa, que com certeza complementariam muito tudo que tu falou. Acho que assim, eu venho percebendo ao longo desses podcasts como vários assuntos se conectam. Uma hora dessa a gente faz um episódio com todo mundo aí mais estendido para poder abordar outros assuntos, mas queria de coração agradecer a tua participação, né, com a gente aqui. Tenho certeza que essa discussão ajudou as pessoas a entender um pouco melhor sobre a relação da inteligência artificial com a saúde, como a gente pode preparar melhor esses desafios que a gente vai ter pela frente, com as oportunidades que já estão aí, né, sem botar a carroça na frente dos bois, mas, enfim, construir algo que realmente possa impactar positivamente a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, endereçar os primeiros problemas, né? Assim, acho que essa tua fala que tu trouxe também de vamos agir no que está mais próximo, do que está mais simples, para que depois a gente possa avançar para outras coisas tão mais complexas. Então, antes de me despedir, eu gostaria de passar a bola de volta para ti, considerações finais aí, agradecer, falar um pouco as redes sociais da Runa, como entra em contato contigo, onde te acha, acho que é legal também para a galera que está escutando. Cara, antes de tudo, obrigado pela oportunidade, obrigado pelas provocações. Não foram perguntas fáceis e muito difíceis de serem respondidas em um podcast tão curto. Então, fica o convite aí para ouvintes e para toda a comunidade aí que segue o Vibe para a gente aprofundar essas conversas. Já deixo a sugestão aí de um Vibar, um podcast em que a gente traga uma galera para falar num clima mais descontraído, trocar um pouco dessas impressões. Pode fazer um happy hour de podcast, pode ser bem bacana.
Acho que como considerações finais, cara, você falou sobre complementaridade e eu acabei não tocando nesse ponto antes. Complementaridade, para mim, é chave para a gente conseguir navegar no sistema da forma que ele está colocado hoje. E eu ainda vejo de forma muito equivocada muita mentalidade de competição, especialmente dentro do ambiente de startups. E é um setor extremamente difícil de navegar, e eu acho que seria muito mais bem-vindo se a gente estabelecesse um protocolo, pelo menos, não sei se formal, mas uma mentalidade de cooperação. A gente não tem pretensão de trabalhar, por exemplo, numa seara de tratamento lá na ponta. A gente encontrou o nosso lugar onde a gente acha que a nossa contribuição ela é bem-vinda, a proposta de valor ela é muito clara, e eu gostaria muito de trabalhar com outras instituições, por exemplo, que trabalham com prontuário eletrônico, que têm acesso a dados com facilidade, ou que ajudam empresas, operadoras de saúde, laboratórios, a estruturar esse dado para que a gente possa consumir essa solução. Então, a cadeia tem muita complementaridade, tem muita sinergia. Eu acho que o papel, especialmente de quem está drivando a inovação aberta, o ecossistema de inovação aberta, é tentar conectar essas pontes, vocês fazem isso muito bem, é encontrar sinergia entre instituições que juntas conseguem oferecer propostas de valor para o sistema de saúde de uma forma muito melhor. Então, é uma consideração final, também um chamamento a todas as instituições que acham que tem complementaridade com a gente, ou entre si, que busquem-se e tentem fazer parceria para a gente conseguir resolver os problemas mais prementes, mais urgentes do setor de saúde. Para quem quiser seguir um pouquinho da Runa, a gente não tem podcast ainda, é um plano para o ano que vem, discutir essa coisa cabulosa de saúde com IA aqui, mas nosso site é o www.runa-ai.com, aí no hype, né, do AI. Em todas as nossas redes sociais sempre é a mesma coisa, Facebook, Instagram e LinkedIn é Runa-ai. Pode procurar a gente, seguir, a gente compartilha conteúdo sobre como é que a gente está fazendo rollout de solução, alguns conteúdos específicos de instituições que a gente acredita que estão no caminho certo aí com relação à oncologia e inteligência artificial. Daqui a pouco está saindo newsletter com conteúdo curado sobre isso também, inovação. Então, segue a gente lá que vai ser um prazer compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia e como é que tem sido essa deliciosa loucura de empreender em saúde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Deliciosa loucura, muito bom. Gente, obrigado a todos, então, que nos escutaram, nos assistiram, né, até aqui. Fica o convite para que vocês comentem e nos enviem pautas que vocês achem importante que a gente aborde, então a gente pode construir esse podcast também a várias mãos, né? Ele foi criado justamente para que a gente possa debater e discutir assuntos que sejam relevantes dentro dessa seara. Deixar aqui nossas redes também, o vibeunimed.com.br, site, ali tem muitas informações, a gente tem o blog bem atualizado também com temáticas, no Instagram Vibe Unimed, no LinkedIn Vibe Unimed, a gente está sempre ali à disposição para trocar uma ideia, conversar e dividir um pouco do que a gente está vivendo por aqui. Agradecer mais uma vez, obrigado a todos, nos vemos aí no próximo episódio, um abraço.